escala de luz. Por que, na sua opinião, as pessoas falam automático durante o dia a dia? As pessoas agem no automático durante o dia a dia por causa do processo do próprio ser, né? A gente é feito de lógica e sensação. Então, como é que eu posso explicar isso? Se você não se observar de fora, em quinta dimensão, você sempre vai estar ali sujeito São os reinos dentro de nós já agindo também, né? Sim, você tem o reino mineral, vegetal, animal, humano e dévico, né? No reino animal você tem as emoções. No reino humano você já tem a lógica. No reino dévico você olha de fora de lógica e sensação. Aí você não age no automático. Aí você não age Mas no a automático. maioria ainda vive reino animal. Sim. Porque o transbordar do reino animal é o reino humano. É. Só que ele ainda tem muito à mercê do reino animal. Sim. Se você não se observar de fora, orar e vigiar, o que acontece? Tudo que existe são impulsos, né? Você tem impulsos internos e perante esses impulsos você age de uma forma ou de outra. Mas tem como causar esses mesmos impulsos, né? Simular esses impulsos através de lógicas pré-estabelecidas. Então, entendendo que existe um sistema, né, pré-posicionado que dominou todas as áreas de informações, desde escola, cinema, televisão, todas as áreas de informações foram dominadas por esse mesmo monopólio, né, por esse mesmo povo, né, que a gente explica em outros vídeos, vocês sabem quem. Então eles pegaram e colocaram tipos de informações que vai gerar tipos de comportamentos. Então, se você não se olha de fora, você vai se permanecer numa inércia de fazer coisas que muitas vezes você até se arrepende, né? Você não, lhe falta a observação, né? Sim. Que o Bob fala sempre. Fácil perceber isso. Note o seguinte, toda vez que você vai tomar um banho, por exemplo, se você começar a observar, você tem a tendência sempre de entrar da mesma forma, pegar o sabão com a mesma mão, lavar o mesmo braço. Olhar isso, exatamente, olhar isso é olhar de quinta, que a gente Sim, olhar em quinta, olhar de está no cima. agora, entendeu? Ficou bravo, ficou com inveja, ficou com qualquer coisa, você olhar pra isso. Sim. Até uns mestres que ensinam isso, o Eckhart Tolle ensinava isso, o poder do agora, o próprio Hélio. E sobre, por exemplo, a vida, assim como a síntese, o verbo, né? E a maioria desse negócio de andar como robô, as atitudes das pessoas, que está muito relacionado ao ser humano, ele é social, então as pessoas conversam muito. Essa coisa verbal, ela acontece parecido com os órgãos do corpo, sabe? Você quando começa a falar, cada um de nós aqui, vocês também, você não pensa em cada coisa que você vai falar. Você vai falando, vai acontecendo, igual o teu intestino processa alimento, você processa ideias e vai falando. E é engraçado, o Magalhães falava isso, o formato de cérebro é até parecido dos dois. É síntese. A diferença é que um sintetiza nutrientes e o outro sintetiza ideias. E quando você está pensando também, os pensamentos ele acontecem. Você não fica pensando aqui, assim, agora eu vou pensar nisso, daqui a uns minutinhos eu vou pensar em outra coisa. Acontece. Da mesma forma que você observar ele, você pode direcioná-lo. Exatamente. Se você não direcionar, não observar, ele é igual uma boiada louca. Exatamente. Entende? Só que os pensamentos da gente, tem estudo que fala que a gente tem de 70 mil, 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Só que eles não são, eles são lineares, um após o outro. Então se você observa, você vai ver o pensamento que está vindo, você pode mudá-lo. Né? Por exemplo, você está pensando, sei lá, pensando numa novela. Você fala, não, eu vou pensar no filme. Exemplo bobo, mas tipo isso, você vai direcionando seu pensamento. A diferença é que como você tá... E consequentemente você vai modificando sua emoção. Como você foi ensinado que é uma bobagem pensar nisso, que isso não existe, ou que isso nem é possível... Aí você tá à mercê, aí você tá no reino animal. Aí você tá aí no ponto de automático, né? Exatamente. O Valdo Vieira chamava robotismo existencial. Aí, falei robotismo existencial. Robotismo. Robex. O Rogério deu o exemplo do Eckhart Tolle e de quem mais? Você falou? O próprio Hélio. Ele falou mais um. Eu não lembro. A diferença desses... o Krishnamurti. Krishnamurti, esses aí tudo. O bug deles é o seguinte, na minha opinião, o problema deles pode assustar ou no momento dificultar algumas pessoas é o seguinte. Eles ensinam isso que a gente acabou de falar, se olhar de fora e perceber acima da lógica de sensação, desse padrão robotizado, só que eles falam que você tem que literalmente entrar num estado de você não pode, se você ficar furioso, por exemplo, você vai se martirizar porque você saiu do padrão que você tem que ficar, que é um padrão de plenitude, entendeu? Se você quiser se vingar, por exemplo, já está errado, mas não é bem assim, você vai ter que se olhar de fora, em quinta dimensão, acima de lógica de sensação, perceber os impulsos internos e a lógica que você dá para aqueles impulsos e perceber, por exemplo, estou furioso, mas estou furioso com o quê? Aí você se percebe um exemplo, você percebe um momento onde você está em sua casa, entrou uma pessoa estranha e vai estuprar sua filha, tá entendendo?
Aí se você for na onda desses mestres, você não pode ficar irado ali, você não pode fazer justiça. Mesmo que você fique, você vai se sentir um lixo. Né? Você vai se sentir um lixo. É o tipo depois. de gente que não entende o Deus do Antigo Testamento. Exatamente. Acho que a Bíblia está mentindo. O correto é o quê? Você tem que se observar de fora para você não posicionar nenhuma das emoções de forma injusta, corrompida. Até o amor pode ser corrompido se você não o observá-lo. Até a solidariedade, por assim dizer, pode ser corrompida se você não observá-la, né? Tipo... Porque uma cor sozinha vai achar que é a luz plena. Se ela não tem perspectiva de outras cores. Se você tem uma criança, por exemplo, eu gosto desse exemplo. Aí ela tá brincando com uma coisa que é perigosa. Vamos supor, tá brincando com fogo, você tá brincando com faca, com coisa que corta. Você pega e fala pra ela: minha filha, não brinca com essa faca. Aí você, de boa, tranquila, ela soltou. Aí passa outro momento, de novo ela tá com a faca. Você fala: minha filha, não brinca com essa faca. Tá sendo calmo, não tá? E de novo, ela tá com a faca, brincando com as machucando. Aí você pega e fala: não brinca com essa faca. Fala mais sério com ela, posiciona um pouco mais sério. Nesse momento ali você foi injusto, você agrediu, você fez algo assim? Não. Você fez aquilo porque você viu que falar de uma forma branda não seria o suficiente. Você causou um susto emocional para evitar que ela se machuque. Entendeu? Porque você tentou fazer de uma forma branda, não funcionou. Então você faz de outra forma que funcione, você não foi injusto. Então um exemplo meio... talvez possa parecer nada a ver, mas se for prestar atenção é bem isso. Você tem que posicionar as emoções, né, se olhando de fora, e não ser vítima dela. Tipo, você fala alguma coisa e fala: putz, o que eu falei? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Você não pode estar nesse momento. Você tem que se observando e posicionar ali, na honra e no amor. Você tem que ver se você não vai ser injusto, né? Então, é basicamente isso. As pessoas estão nesse ponto robotizado por não se auto-observar, por não entender o momento ali em quinta dimensão, de estar vendo de fora do processo, a lógica e a sensação. Isso é por isso que tem o orar e vigiar, né? Importantíssimo. 2000 anos atrás. Isso acontece até com pessoas que já expandiram, que já entenderam muita coisa. Ficou à mercê de elementais, de entidades. Sim. De ecos, né? De ecos, e não sabe o que está acontecendo. É orar e vigiar. Então, e não precisa dar forma em nada. Algumas religiões pode chamar de obsessores, outras religiões pode chamar disso, daquilo. Mas o fato é que existe ecos. Você tem que estar... É bom se observar de fora, porque você vai... Tipo, você está com uma sensação: nossa, que angústia e tal. Aí você analisa a sua lógica. Não, tudo perfeito. Eu encontrei a coerência, eu encontrei a verdade. Você olha ao seu redor: não, tudo não conforme. Deus é o amanhã. O amanhã está na mão dele. Eu não preciso temer. Então que angústia é essa? Aí você começa a perceber que é o coletivo que não entendeu esse mesmo ponto que você entendeu. Então essa dúvida, esse questionamento, essas angústias começa a ecoar, né, dentro de quem está ali por assim dizer, no topo da consciência ali, né, vendo de fora, né? Então é onde você tem que defender, tem que levar a luz na escuridão. É nesse momento que você sente essa dúvida, essa falta de fé, mas você fala: não, aqui não, eu estou vendo de fora. Essa falta de fé não é minha, essa angústia não é minha. Você não pode esquecer da simetria, porque de dia tem o sol para te lembrar e à noite tem as estrelas. Sim. E elas nunca erram o seu caminho. E por que a gente fala isso? Porque existe um padrão no tecido, né? Onda e partícula. Tudo é onda, mas nada sai, nada está desalinhado, sempre alinhadinho. E esse alinhamento está desde o micro, desde o átomo até o macrocosmo, que é observado pelo observador, por nós, ao meio, né? Então esse é o sentido da estrela nunca errar o seu caminho. É que existe uma inteligência por detrás, né? Não é tudo ao acaso, né? Exatamente. Eu creio que tá bom. Fiquem com Deus. Luz para nós. Luz para nós.